Para vocês que estavam acompanhando a reportagem no Esporte Fantástico com o General Balbuena, agora um conteúdo exclusivo, 360 graus para você mexer no seu celular, no seu computador. Estamos do lado de fora, aqui é sua casa, né? Parando lá de fora. Balbuena tá morando legal, aqui ao fundo é o Rio Tâmisa, né, Balbuena? Só que faz um pouquinho de frio, né? Tá perto da água. Quando não tem muito vento, aí sente um pouco mais o frio. Semana passada tava quente, muito quente, tava legalzão, mas agora voltou essa temperatura um pouco baixa aí que... E você já tá bem localizado em Londres? Vamos aproveitar que a câmera é 360. Aqui tá o Rio. Pra onde tá o centro da cidade? O centro eu acho que tá pra lá. Pra lá, peraí, aqui a gente consegue... Ah, tem uns prédios lá ao fundo, lá, né? O estádio do West Ham é pro centro, é pro... Tá aqui, bem na frente, lá onde tem... a torre. Aquela torre vermelha é a torcha olímpica, né? Sim, ali é o estádio olímpico. O estádio tá atrás desse aí, que dá pra ver a parte de cima do estádio. Vamos caminhar, vamos um pouquinho pra lá pra gente mostrar. Então é o estádio onde foi disputado os Jogos Olímpicos. Sim. É o estádio do West Ham. Ou seja, onde correu o Bolt, é onde vocês jogam e treinam. É lá, que agora tá melhor pra gente mostrar. Ah, tá pertinho de casa. É, pertinho. O carro dá 10 minutos, que é tranquilo. O tráfego ali é 10 minutos, sim. Sem tráfego é muito menos. E aqui você anda de carro? De carro pra ir pra treinar e voltar. Depois é mais prático usar o trem, o Uber também, que é bom porque você vai no centro aí já pra achar vaga pra estacionar é difícil. E você vai de Uber mesmo, sendo jogador do West Ham? Tranquilo? A gente é pessoal normal também, fora do... Sim, o pessoal reconhece, mas não sei... mas você sabe que aqui os caras tipo, se reconhecem, só cumprimentam, ninguém vai muito em cima de você, não são de eles tipo, respeitam muito. Eu acho que eles são acostumados que aqui em Londres tem muitos times, tá, o Chelsea, o Tottenham, Arsenal, então eles estão acostumados a conviver com os jogadores assim, tipo, no dia a dia. E você falou de dirigir. Você dirige aqui? Sim. E a mão inglesa? Como um amigo meu falou, condutor é condutor, né? Motorista é motorista sempre, aqui qualquer lugar. Qualquer lugar. Não fez nenhuma barbeiragem não, Balbuena? Até agora não. Falam que os primeiros dias de dirigir aqui, sempre você pegar o retrovisor, trombar com outro carro. Sim. E tal. Mas não aconteceu? Não aconteceu. Sua esposa dirige aqui? Não, ela não, melhor não. Tem medo de dirigir. Bom, esse aqui é o lado de fora da Casa Balbuena. Você que assistiu a reportagem no Esporte Fantástico, quer ver a entrevista completa. O cara falou de tudo, Corinthians, Paraguai, falou de Romero, falou como é que tá aqui no West Ham. Assiste aí, 360 graus. Podemos sentar na casa do Balbuena? Fica à vontade. Do General? Vai ser eternamente o General Corinthians. É um clube que você carrega no coração? Lógico. Sempre, todos os times onde você passa, você fica com a marca, assim, né? Mas, logicamente, o Corinthians foi a minha primeira experiência fora do meu país. E foi um time bom demais e eu fiz muitas coisas boas, passei muitos momentos bons também, minha família, então isso fica para sempre, lógico. E aí, assim, adaptado a Londres já, tem alguma coisa que você sente falta assim do Paraguai ou do Brasil? Cultura diferente, né? Cultura diferente. Não sei, o calor da Sul-América é diferente, né? O povo aqui na Europa acho que é mais frio, os ingleses são um pouco mais fechados, assim, não tem esse de programar um churrasco, alguma coisa, o barbecue que eles chamam aqui é difícil, né? Mas a gente se adapta, logicamente sente falta um pouco desse aspecto de ter essa amizade com os demais, né? E acho que isso é uma das coisas que a gente sente mais saudade. E logicamente a família, né, que está longe. Sim. Falando um pouco do Corinthians, você de longe acompanha? Acompanha quando der, né? Aí tem jogos que, por causa do horário, né? É muito tarde, aí não dá, porque a gente treina de manhã, mas sempre que der eu tô assistindo. E ainda fala com alguns jogadores, companheiros lá? Sim, sempre, com a maioria. Quem que é mais próximo? Assim, o Carille tá de volta, né? Bom, Pepe Carille. Pepe Carille? Agora que você enfrenta o Pepe Guardiola, é tão difícil igual o Pepe Carille? É parecido.
E você conversa assim tanto com o Carille quanto os jogadores que eram da sua época, assim, tem alguém que você que é mais amigo? Porque é normal, fica colega do grupo inteiro, mas tem aqueles mais próximos que conhecem a família. Na verdade, eu era próximo de todo mundo, na verdade. Eu falava com todo mundo da mesma forma, talvez com o Romero, né, que é meu compatriota ali paraguaio também, talvez com ele eu tinha mais afinidade, né? Por isso, mas com os demais eu falava direto, falava com o Henrique, Jasson, Cássio, Wagner, com todo mundo. Até com os que chegaram na minha época, eram novos, o caso do Avelar, o caso do Ralf que voltou também. Sim. E não, falava com todo mundo. A gente, como eu falei, quando você chegou, a gente joga videogame junto também, então sempre está em constante contato. Você falou aí do seu compatriota. Eu vou perguntar, já que você fala sempre que ele era um amigo, o Romero não vai ficar no Corinthians, rapaz? E aí? Faz parte, né? Faz parte. Cada um é consciente do que faz, né? Cada um sabe o que ele quer, então é só desejar o melhor para ele na carreira dele. A gente sabe que ele é um cara do bem. Mas tem uma situação que é difícil, né? Nenhum jogador quer chegar até esse ponto, mas ele deve saber o que aconteceu lá com o Corinthians dele, sei lá, mas é uma forma que ele não poderia ter saído assim, né? Por tudo que ele fez no Corinthians. Por toda a história, né? O maior artilheiro da arena, o símbolo de raça que é ele. E assim, ele tá bem, pelo que você conversado, porque aí, independente do clube, nenhum jogador gosta de ficar sem jogar. Sem jogar, treinar somente é muito ruim, ainda mais que tem a Copa América chegando aí. Acho que ele deve estar incomodado um pouco com isso, mas como eu falei, né, cada um sabe o que faz, ele deve estar sendo consciente da situação dele, e como eu falei, a gente sabe que ele é um cara do bem e sempre vai desejar o melhor para ele. Bom, se você acompanha o Corinthians, você viu o tricampeonato? Lógico. E aí, qual o segredo, rapaz? Você foi bicampeão? Você foi bicampeão? Bicampeão, sim. Bom, não conseguiu ganhar o terceiro. Mas e aí, em São Paulo não tem jeito? É só Corinthians? O Corinthians é muito forte, velho. Por mais que tenham saído muitos jogadores, chegaram novos, incorporar a filosofia rápido assim. Por mais que tenha vários jogos que o Corinthians não jogou bem, por causa disso, acho que o Corinthians é muito forte. Quando joga em casa, mais ainda com a torcida apoiando, é difícil de segurar. E não é à toa que conseguiu 3 paulistas seguidos agora. Acho que isso fala muito também do poder que tem o Corinthians, o peso da camisa que tem em São Paulo. Você falou da força da torcida. Você, assim, esperava, agora você saiu, teve toda a sua passagem no Corinthians, você esperava ter uma identificação? Porque o zagueiro, às vezes é muito mais fácil pro atacante, né? Ele que faz o gol, ele que vai pra torcida, criar essa identificação. Você é um zagueiro, né? Um jogador de defesa. E até hoje, corintianos falam do General, falam do Balbuena. É uma coisa que você esperava quando você foi ao Brasil, assim? Não, acho que ninguém espera isso, né? Só acontece isso por a consequência do trabalho que você faz. Acho que a temporada que eu fiz no 2017, que foi a melhor de todas até agora na minha carreira, foi um ano que marcou muito, tanto para mim como para o Corinthians, né? Eu acho que marquei muitos gols importantes, a gente conseguiu o Campeonato Paulista, conseguimos o Brasileirão também, e logicamente quando você faz bem o seu trabalho, você tem a recompensa e você é bem reconhecido nisso. E aí, vamos lá, falando de dentro de campo, como é que foi a adaptação? Sair do Corinthians, que é um dos maiores times do Brasil, é uma estrutura pro Brasil, isso, tem sempre aquela cobrança do precisa ganhar, precisa ser campeão, o segundo lugar não basta. Não perder clássico também. Não perder, não pode. Pode perder clássico. E aí vir para um time, né, o West Ham é um time que tem muita torcida em Londres, mas ele não é o top 5 dos clubes da Inglaterra. Como foi essa mudança, como foi essa adaptação? E ao futebol também, é muito diferente o futebol inglês do futebol sul-americano, paraguaio, brasileiro? É muito diferente. A intensidade é muito alta, acho que a qualidade dos jogadores que tem jogando na Premier League fazem que o jogo seja mais dinâmico e, por consequência disso, a intensidade é mais alta. Então você tem que estar sempre entrando no timing perfeito para poder chegar nas bolas, fazer um corte de bola, uma interceptação, antecipar um passe e sempre estar
sempre bem concentrado, porque você está se enfrentando aos melhores jogadores do mundo. No meu caso, os melhores centroavantes do futebol mundial, e isso faz com que, logicamente, a intensidade seja mais alta. E tem cobrança também, eu vejo que a torcida lota o estádio, né? Uma torcida fanática pelo clube. Então, antes do começo da temporada já tinha todos os ingressos esgotados até o final da temporada. Isso foi antes de começar o torneio. Já estava tudo vendido para todos os jogos da temporada. Agora conta uma curiosidade para quem está no Brasil, às vezes não conhece, né? Algumas pessoas sabem. A torcida do West Ham, o West Ham, quando sai gol, tem as bolhas. As bolhas, É uma tradição. É uma tradição. E aí o campo fica... É engraçado até de assistir. No começo do jogo também, quando as equipes... A gente vai entrando no campo, também eles jogam as bolhas. Acho que é uma identificação com o hino da torcida, né? Sim, o hino do West Ham, que é a Forever Blowing Bubbles. E ficou, acho que por muito tempo já. Curioso, a criançada deve gostar. Seus filhos devem achar... Meu filho é louco. Ele, quando a gente vai saindo de carro, vamos para algum lugar jantar, almoçar, ele vê o caminho que é para ir para o estádio, ele já sabe. Ele fala, bubbles. Ele já sabe que vai ter as bolhas. E aí, assim, dentro do grupo, né? A gente estava comentando aqui antes. Como é que foi a sua adaptação também com isso de ter muitos sul-americanos, né? Tem bastante sul-americano, bastante gente de língua hispânica no West Ham, né? Sim. Não, isso ajudou muito, me ajudou muito, né? No caso, que eu falava muito pouco inglês, ainda mais o inglês daqui, que é um pouco mais fechado, diferente, né? do inglês americano. E sim, os argentinos, os espanhóis, também o Chicharito, né? Que é mexicano, o pessoal que fala espanhol. E esse ano chegamos vários novos jogadores de fala espanhola, e isso fez com que todo mundo crie um bom grupo assim de muitos jogadores que não falam inglês. E isso, no meu caso, ajudou muito para poder me adaptar, me sentir com segurança, mais tranquilo, porque é diferente, no caso, você chegar num lugar e não falar nada, e você fica meio inibido, assim, meio tímido. Assim, o técnico também. A comissão técnica também.